pergunta que eu mais recebo é como começar na música clássica. Mas essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque ao mesmo tempo, ou ela pode estar falando desse tipo de música, ou desse tipo de música. Essas músicas são muito diferentes e ambas são consideradas músicas clássicas. Então, antes de responder essa pergunta, é bom entendermos o que queremos dizer com música clássica. Não é apenas Brahms, Beethoven, Bach, Mozart. É um guarda-chuva que coloca diversos estilos diferentes lá dentro. Além do próprio período que ele se refere, o período de 1730 até 1820, mais ou menos, com suas estéticas próprias e seu estilo próprio, a sua própria realidade musical. Então, quando falamos de música clássica, precisamos fazer certa definição. O melhor termo que muitas vezes é usado é música ocidental. Isso porque toda a nossa música ocidental é baseada na música clássica, nessa ideia geral de música clássica. A gente, se for escutar uma música chinesa, japonesa, indiana, vai ser completamente diferente. Uma outra ideia estética. Então, colocar eles dentro desse guarda-chuva só ia piorar tudo. Porque além dessas duas músicas diferentes que eu citei, poderia ter algo tipo assim. Ou assim. Então, vamos definir como música ocidental essa linhagem que vem com Bach, Beethoven, Brahms, o que a gente já compreende como música clássica. Depois que a gente tem uma breve noção do que queremos dizer e vendo que cada uma delas é diferente, vamos voltar um pouco para o século XVIII, século XIX. Nessa época, a principal forma de entretenimento era dentro do teatro. Tanto o teatro em si, quanto a ópera, a música de orquestra, tudo acontecia lá dentro. O povo consumia tudo lá dentro. Então eles conversavam, comiam, muitas vezes faziam festas. O teatro ele era algo mais popular. Tinha mais teatros, não era apenas um só. Tinha teatro um de frente com o outro. Mágicos faziam apresentações em teatro. E naquela época as apresentações não eram tão sagradas como a gente vê hoje em dia. O pessoal comia lá dentro. Conversava. Hoje em dia isso é inadmissível, você não consegue ver isso acontecer. Mas é porque eles interagiam diretamente com a obra de arte. Tanto no teatro como numa peça de Shakespeare, eles conversavam diretamente com os personagens. Eles xingavam Iago em Otelo, ou muitas vezes eles reclamavam de algum cantor diretamente falando com eles, o cantor respondia. Não era tão sacro quanto a gente vê hoje em dia. Então eles tinham essa interação direta com a arte. Isso é relevante quando pensamos em começar na música clássica, porque é necessário assistir música. Isso é algo que o Stravinsky vai trabalhar bastante no Poética Musical, em 6 lições. Você precisa assistir a música. Isso porque o intérprete ele é um orador de uma linguagem não articulada. Isso porque a música ela tem duas fases. A música em potencial e a música real. A música em potencial é simplesmente a partitura. Ela não tem música em si. Já a música real é o que o intérprete faz através da partitura. E depois que ele operaciona toda aquela partitura, você escuta a música sobre o viés do intérprete. E um bom intérprete, ele é sempre um executante. Mas nem todo executante é um intérprete. Se você quisesse apenas executar música, você poderia colocar em qualquer software, como o Score da vida, que ele vai ler a partitura de forma perfeita e você vai escutar a música. Só que aquilo não tem alma. E o que dá essa alma é a leitura do intérprete, é o que ele vai fazer com a música. E um bom intérprete, ele vai conseguir entender o que o compositor está fazendo. Porque tanto o compositor quanto o intérprete têm funções distintas. O compositor, ele precisa ter uma potência titânica para fazer tudo aquilo. Ele faz uma grande obra, uma grande peça, passa no papel, ele tem tudo na cabeça. Já o intérprete, ele vai ter outra função. O principal para o intérprete é ele ter audácia, porque ele vai ler aquilo e se ele apenas tocar, apenas reproduzir, ele vai ser só um executante. Ele precisa conseguir transcrever o sentimento do compositor, precisa entender a realidade musical daquela peça. Por isso que é necessário você assistir uma obra de música, porque você tem que entender o intérprete, e não é apenas escutando, é na posição corporal, é na forma que ele trata toda a orquestra, é uma série de coisas que acontecem ao vivo, pessoalmente, que tem sua relevância. Se for apenas por gravação, você não vai conseguir captar a música completamente. E algo que pode atrapalhar é a abundância da música. Hoje em dia é muito fácil você selecionar qualquer peça usando o YouTube, usando o Spotify. Você consegue escutar sem parar, o tempo todo. Diversas e diversas peças, sem você mesmo perceber. Você fica numa escuta passiva. Qualquer tipo de passividade gera uma atrofia.
Nesse caso, vai ser uma atrofia do seu sentido musical. Você tá lá escutando uma flauta mágica sem saber. Por quê? Porque falaram que é bonito, falaram que é legal. Você não sabe o que realmente está acontecendo naquela música. Mas sim, essa abundância musical é algo bom, mas você precisa ouvir sabendo o que está fazendo. Então é sim necessário você ter certa educação musical para conseguir compreender completamente essas peças. Porque se você não entende o que está acontecendo, não vai sentir certo prazer. Então tem dois caminhos distintos para quem quer aprender música. Uma delas seria na visão de um musicista, alguém que vai realmente tocar um instrumento, fazer uma educação completa. A outra apenas de um ouvinte. O ouvinte em si, ele pode fazer o que eu havia dito, escutar as músicas pessoalmente, compreender a função do intérprete, assistir o que o intérprete está fazendo, reparar na própria postura, reparar na parte física da música e fazer algumas leituras. E entre essas leituras tem o Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland. É um livro bem básico, vai dar alguns conceitos teóricos de música, mas já ajuda para aquela pessoa que quer ter uma base teórica para compreender melhor o que ela está assistindo. Um livro também muito bom para isso é o Música Clássica, da Zahar. Esse livrinho aqui, ele tem alguma introdução à história da música, ele fala sobre os compositores, dá uma ideia dos instrumentistas. É um excelente livro, só que ele é caro. É difícil encontrar ele. Então uma boa alternativa seria o livro da música clássica, da editora Globo. Esse livro, bem parecido com o outro, dá uma introdução à história da música, comenta sobre os músicos, sobre os artistas, sobre os próprios intérpretes, e vai servir como uma enciclopédia para quando a pessoa for conhecer algum musicista específico, algum compositor em específico. E como havia mostrado, um Haydn é muito diferente de um Philip Glass. A mesma coisa vai acontecer para a ópera. Como a ópera possui o canto, normalmente não vai comentar muito nesses livros. Tem livros específicos para isso, como o Guia da Ópera, da LPM. O Guia da Ópera, bem simplesinho, e vai falar sobre 60 óperas famosas. É um texto limpo, um texto muito bom, que não tem tanto essa parte teórica, é mais a história. Então, antes de assistir certa ópera, é bom dar uma lida nesse livrinho e pegar o principal acontecimento das óperas. Outro livro que pode auxiliar nessa parte de ópera é o Courbet, o Livro da Ópera. Ele é um livro muitas vezes mais caro de encontrar, mas compensa. Primeiro por causa da diferença de tamanho, né? Ele é bem mais completo. Então quem quer se aprofundar realmente nas partes de ópera, pode pegar esse livro. Agora, se a pessoa quer começar a tocar música, ela vai ter que fazer um caminho de teoria musical. E para isso ela vai precisar de um professor. O professor ele vai ajudar especificamente na parte prática. Ele pode sim também ajudar na parte de cultura musical, só que não é exatamente a função dele. A parte teórica, a parte da cultura musical vai ser buscada pelo próprio aluno. Então, algo que vai auxiliar além desses livros são os livros de teoria. A teoria musical do Bohumil Med, ele é muito bom, é usado nos anos iniciais de teoria musical, vai dar uma ótima base para quem está começando. Assim como o História da Música, da Cambridge. Ele é um livro um pouquinho mais denso, ele precisa que você tenha uma base de teoria musical para compreender completamente, mas ele é muito bom. Ele é usado, sim, em cursos iniciais de faculdade de música. Então esses dois livros dão uma base legal para quem quer começar a tocar música e ter essa parte teórica. Então depois de tudo isso, algo que você pode sempre acompanhar nessa jornada musical é tentar diferenciar os períodos musicais. No começo vai ser um pouco difícil. Você pode escutar um Mozart, um Brahms e vai parecer que é a mesma coisa. Quanto mais você escuta e repara na parte física da música, na realidade musical, você vê que são muito diferentes. Muito diferentes. Um Bach não tem nada a ver com Stravinsky, mesmo eles sendo da mesma linhagem musical. Porque revolução dentro da arte é um termo complicado. Não há muitas revoluções. O que eles fazem não é apagar as chamas e cultivar as cinzas ou fazer algo novo. Eles preservam o fogo. Então todos eles têm uma herança em comum que vai melhorando, não necessariamente melhorando, mas vai adicionando algo mais, fazendo linhas diferentes. Aquela potência titânica que eu falei, da criatividade. Então, a partir do momento que você consegue diferenciar um Mozart de um Beethoven, pode ter certeza que já está no bom caminho para entender música clássica. Ah, e uma última coisa. Às vezes a pessoa pode pensar que não tem como ela assistir música clássica, música ocidental, na própria cidade. Mas dá uma olhada. Grandes capitais sempre têm uma orquestra. Pelo menos uma. Então dá para separar algum dia para ir assistir, para ver como funciona. Você vai ver que é muito diferente de apenas escutar. É uma outra energia. Grande parte dessas apresentações são gratuitas, como acontece no Basileu França, em Goiânia. Então é possível sim aproveitar e entender música clássica assistindo e ouvindo, saindo da passividade.